Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém, amados irmãos. Vamos desfrutar da sexta-feira, semana 4. Título da semana do alimento diário diz: A chave que abre o livro de Hebreus. Amém? Vamos começar pela leitura da Bíblia, leitura bíblica sugerida. E o primeiro versículo está em Hebreus 5, do 5 ao 10. Diz assim, ó: Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrima, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa de sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Agora vamos para capítulo 7, versículo 11 até o 19. Diz assim, ó: Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituindo não conforme a lei de mandamentos carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por outro, de sua fraqueza, a inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Amém. O versículo de orar lê diz assim, ó: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está em Salmos 110, versículo 4. Título: O sacerdócio que nos enche de esperança. Deus, Pai, glorificou o Filho, recebendo Jesus como Filho do homem, em sua glória. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Hebreus 5:5. Na ressurreição, Jesus inseriu a humanidade e seu elemento humano para dentro da divindade, tornando-se o Filho primogênito de Deus. Por isso, hoje podemos afirmar que há um homem na glória. O texto continua: Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Depois de Jesus ter se oferecido para fazer esse sacrifício a nosso favor, Deus o ressuscitou e ele foi recebido na eternidade. Nesse momento, Deus o designou sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque representa Cristo. Ele, Jesus, nos dias da sua carne,
tendo oferecido com forte clamor e lágrima orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, tudo o que ele realizou no tempo como homem, Deus recebeu na eternidade, e assim o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Conforme lemos a seguir, o sacerdócio dos levitas, segundo a ordem de Arão, não era um sacerdócio perfeito. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Está em Hebreus 7:11. O sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque é um sacerdócio perfeito e para sempre, porque é capaz de nos levar à glória de Deus. Você está convencido disso? Olha que pergunta. Jesus foi constituído nosso sacerdote segundo o poder de vida indissolúvel, isto é, o poder da vida indestrutível. E isso é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote constituído não conforme a lei de mandamentos carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Tal poder é de vida inextinguível, imperecível, e ninguém pode acabar com ela. É do poder da vida indissolúvel que se levantou um sacerdote perfeito para nos ajudar e nos conduzir à glória de Deus. Essa vida está dentro de nós. Que maravilha! Nós temos uma esperança superior. Se estivéssemos na dispensação da lei do Antigo Testamento e dependêssemos do sacerdócio levítico, nunca conseguiríamos chegar até Deus. Mas Deus nomeou Cristo em sua ressurreição um sacerdote perfeito para sempre. Ele é capaz de nos achegar a Deus. Querido irmão, você tem essa esperança? Então, afirme categoricamente: eu tenho essa esperança. Se você está desanimado e desencorajado, essas palavras precisam reanimá-lo. É hora de acordar. A palavra do Senhor nos motiva a prosseguir cheios da esperança. A fraqueza e inutilidade pertencem ao sacerdócio anterior, mas nós temos a Cristo, nosso sacerdote perfeito, poderoso para nos aperfeiçoar e nos conduzir até o Pai. Portanto, se testifica: tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por outro, de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Está em Hebreus 7, do 17 ao 19. Nós temos um sumo sacerdote que, como filho do homem, teve sua humanidade glorificada e recebida por Deus na eternidade. Cristo se tornou o sumo sacerdote perfeito para nos conduzir a Deus. Creia! Tudo o que Ele é e fez está acessível a nós pela fé. Não há mais motivos para apatia e desânimo, pois Hebreus é um livro que nos enche de esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Pergunta: qual é a diferença entre o sacerdócio dos levitas, segundo a ordem de Arão, e o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque? Louvado seja o Senhor. Essa manhã de sexta-feira, ela veio nos mostrar algo muito importante que deve nortear a nossa vida.
esse falar da sexta-feira do alimento diário, onde ele faz uma comparação entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo, que foi nomeado por Deus segundo uma nova ordem, a ordem segundo a ordem de Melquisedeque. Amados, eu afirmo categoricamente que se dependêssemos da dispensação do Antigo Testamento e se dependêssemos do sacerdócio levítico, jamais chegaríamos até Deus. Jamais teríamos acesso a nada que se chama Deus. Não teríamos nenhum resquício de esperança de chegarmos próximos a Deus. Mas aí nós vemos que Deus ele mudou a nossa história. Primeiro a gente fazendo abrindo os nossos olhos e voltando um pouco para o passado, contemplando na verdade o sacerdócio levítico, nós percebemos, irmão, que não teríamos a mínima condição de chegar próximo a Deus. Não tínhamos nem esperança. Aquele sacerdócio, Arão como sumo sacerdote, seus filhos ali como sacerdotes, todos aqueles ritos, né, para agradar a Deus, segundo a ordem de Arão, né? Pior que para ser um sacerdote precisava ser no mínimo levítico. Teria que nascer na tribo dos levitas, a tribo que foi escolhida por Deus para servir a Deus. E não foi escolhida porque eles eram os mais bonitos, não. Foi porque no episódio do bezerro de ouro, a única tribo que deu um passo à frente quando Moisés chamou foi a tribo dos levíticos. E deles passou até agora um sumo sacerdote. Irmãos, antes do episódio do episódio do bezerro de ouro, você não via falar em lugar nenhum sobre sacerdócios. Parece que todo o povo ele poderia servir a Deus, né? Mas uma vez que aquele episódio veio acontecer, Deus elegeu uma tribo. Essa tribo era a tribo de Levi. E dessa tribo de Levi, o sumo sacerdote era Arão. Era o homem responsável para entrar uma vez por ano, e a Bíblia fala, não sem oferta, para levar sacrifício do povo para Deus, para que Deus pudesse não era nem perdoar o povo dos seus pecados, porque o sangue de bodes e sangue de novilhos não tinha eficácia nenhuma para perdoar pecados. Ele apenas cobria. Ó Senhor Jesus. E dentro do sacerdócio também foi apresentado o quê? A lei. A lei que nunca aperfeiçoou ninguém. A lei só serviu para quê? Para mostrar ao homem sua verdadeira condição. Jamais aperfeiçoou ninguém. E a lei, na verdade, veio para expor o homem. Ó Senhor Jesus. Irmãos, e aí? Ouvindo isso, a gente pode até ficar o quê? Desanimados, né? Mas aleluia, porque nós temos uma esperança superior. Aleluia! De repente aparece uma figura lá no livro de Gênesis. Um homem, né? Um homem que a gente não sabe de onde foi que apareceu. E de repente surge um homem chamado Melquisedeque. E esse homem ele representa o próprio Cristo. Amém? O Senhor, ele é dessa descendência de Melquisedeque.
o seu sacerdócio é segundo Melquisedeque. Aqui diz assim, ó, se estivéssemos na dispensação da lei do Antigo Testamento e dependêssemos do sacerdócio levítico, nunca conseguiríamos chegar até Deus. Eita, meu Deus, longe demais, né? Mas Deus nomeou Cristo em sua ressurreição, sacerdote perfeito para sempre. Sabe o que é um sacerdote perfeito, irmão? É aquele que sempre, sempre, sempre vai conseguir limpar a mim e a você. Sempre vai conseguir interceder por mim e por você. E Deus vai o quê? Nos perdoar. Senhor Jesus. Amado, você se sente com esperança? Nós temos esperança sim. Nós precisamos afirmar categoricamente, eu tenho esperança. Diga agora nesse momento, eu tenho esperança. Irmão, se você está desanimado, se você está desencorajado, mas essa palavra de hoje precisa encorajá-lo, reanimá-lo. Amados, é hora de acordar. A palavra do Senhor nos motiva a prosseguir cheios de esperança. Diga assim, eu tenho um sacerdote perfeito. A fraqueza, a inutilidade pertence ao sacerdócio anterior. Isso já passou, irmãos. Nós temos Cristo, um sumo sacerdote perfeito e poderoso, para nos aperfeiçoar e nos conduzir até o Pai. Ó Senhor Jesus! Meu Deus do céu, que maravilha, né? Saber que nós temos um sumo sacerdote que, como filho do homem, teve sua humanidade glorificada e recebida por Deus na eternidade. Cristo se tornou sumo sacerdote perfeito para nos conduzir a Deus, irmãos. Creia nisso. Tudo que Ele fez, está acessível a nós pela fé. Não há mais motivos para ter apatia, por ter desânimo. Louvado seja o Senhor por esse livro de Hebreus, que é um livro que nos enche de esperança. Ó Senhor Jesus, irmãos, creia nisso. O Senhor ele vai nos aperfeiçoar, vai nos firmar e nos fundamentar. E nós vamos chegar lá, irmãos, porque temos um sumo sacerdote que pode nos limpar, que pode compadecer-se de nós. Ele nos levará até a glória, até o reino. Louvado seja o Senhor. Amém.